Amigas, estamos juntos aqui em nosso Conversa de Torcedor, aqui do nosso pós-jogo, meus amigos, falando sobre o jogo que aconteceu aí nessa semana na Taça Libertadores da América, o jogo entre Flamengo e LDU, 2-0 para o Flamengo, os gols aí marcados pelo Léo Ortiz e do Luiz Araújo, o jogo de vida ou morte para a equipe da Gávea e conseguiu uma vitória importante, né? O Flamengo ganhou, soma 8 pontos, o mesmo número de pontos da LDU, mas o Flamengo está na segunda colocação por conta do saldo de gols e que nós vamos falar aqui, né, do grupo C, e que o Flamengo vai para a última rodada, dependendo de si, para se classificar para a sequência da Libertadores da América e principalmente aí para conseguir essa classificação tão sonhada. Então vamos falar aqui, meus amigos, sobre esse jogo que aconteceu nesta quinta-feira pela Libertadores da América. Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram. E não esquecendo, temos a nossa conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também aos sábados, ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádiosnet e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, falando muito sobre o futebol carioca, também do esporte em geral e também da seleção brasileira, com muita informação e também opinião para você, meu amigo e minha amiga, ouvinte e assistente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês por esse carinho de sempre. Então, dito isso, vamos falar aqui desse jogo entre o Flamengo e a LDU, a Liga de Quito, né? E falando do Flamengo, lógico, que a gente repete aqui, é um jogo de vida ou morte. Foi um jogo, né? De que o Flamengo precisava ganhar, né? E para tentar seguir vivo na competição e com uma derrota do Flamengo seria eliminado. Mas o Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu e segue vivo na competição da Taça Libertadores da América, conseguiram a vitória de 2-0. Os gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo no grupo C, né? O Flamengo está com 8 pontos no grupo C. O Flamengo jogou bem, especialmente na primeira etapa, em que o Flamengo foi seguro durante a maior parte do confronto e a equipe do Flamengo teve aí muito bem no primeiro tempo. O ritmo até caiu no segundo tempo, mas nada que assustasse de fato a equipe rubro-negra e era o para que necessário, porque o Flamengo precisava de 2 gols ou mais para tentar entrar na zona de classificação, né? Por conta do saldo de gols. E aconteceu. O Flamengo conseguiu aí aliviar essa pressão e também pelo lado do Felipe Luiz, diga-se de passagem. E de alguns jogadores que não jogaram bem, inclusive o Michael. O Michael não jogou bem nessa partida, né? Porque ele teve lances que ele errou, né? De tomar as decisões erradas, por exemplo, e acabou tendo essa situação. E também, dependendo dos resultados, o Flamengo entrou na zona de classificação. O Flamengo está com 8 pontos na segunda colocação, mas o Flamengo tem 2 gols de saldo contra um da equipe do time do Equador. E o Central Córdoba continua na primeira colocação com 11 pontos ganhos. Então, o Flamengo precisa vencer contra o Tátira no dia 28 de maio no Maracanã para chegar às oitavas. Caso empate a equipe com a equipe venezuelana, né? O Flamengo só vai avançar se a LDU não vencer a equipe do Central Córdoba. Se perder para o Tátira, o Flamengo só passará se a LDU perder para o Central Córdoba e observando o saldo de gols. Então, essa, de fato, né? De fato, uma coisa absolutamente, né? O Flamengo enfrentará no dia 28 de maio, Maracanã, lógico, contra a equipe do Deportivo Tátira. E tendo aí, né, o time do a LDU enfrentará contra o Central Córdoba em Quito, certo? E também, antes mesmo, né, antes tem aí essa situação de agora, temos aí o Botafogo nesse domingo, depois o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, né, ambos em casa, né, e depois o Palmeiras fora do jogo que vai acontecer no Brasileiro, né? Os 2 jogos pelo Brasileiro, contra o Botafogo em casa, no Maracanã, e contra o Palmeiras fora, e pela Copa do Brasil contra a equipe do Botafogo da Paraíba, tá bom? Vamos falar aqui do primeiro tempo. O Flamengo começou com tudo a partida e foi para buscar o resultado que precisava. E o Flamengo, com o Léo Ortiz, abriu o marcador logo de cara, aos 9, em lance de bola parada, após o escanteio que o Luiz Araújo cobrou, né? E a LDU parecia perdida, praticamente
não saiu do campo defensivo antes, né, dos primeiros 45 minutos de partida no Maracanã, e tendo apenas uma chegada com o Cruesso, né, aos 40, ou melhor, aos 36, uma boa chegada do jogador Cruesso, da equipe da Liga de Quito. E o rubro-negro diminuiu o ritmo depois do início empolgado, mas não deixou de dominar em nenhum momento na partida, no primeiro tempo. E faltou, certo, mais capricho no passe final para assustar o goleiro com a frequência, né, de ampliar o marcador, né, até o gol do goleiro Gonzalo Vale, né, da equipe da Liga de Quito. E na segunda etapa, o Flamengo repetiu a dose, né? Começou com tudo na segunda etapa. Teve alguns jogadores que não jogaram bem, inclusive em tomadas de decisões, por exemplo, o Michel, por exemplo, em que o time do Flamengo conseguiu, né, conseguiu fazer o gol aos 9 na segunda etapa, né, ampliando para cá, né, logo de início da segunda etapa, com o Luiz Araújo, inclusive, o Luiz Araújo ampliando a vantagem, né? O destaque da noite, né, que aproveitou uma bola mal afastada da defesa da Liga de Quito, né, de um cruzamento, né, antes de mais nada, de um drible, né, de um drible que o Alexandre deu em cima do De La Cruz, né, o lateral direito da equipe da LDU, né, e cruzou da esquerda, a defesa afastou erradamente e sobrou para o Luiz Araújo fazer aos 9 da segunda etapa, fazendo os 2-0. Então, é, o time caiu de ritmo após o gol, apenas administrou o jogo sem sofrer muito. A LDU se lançou mais, né, para buscar a posse e o espaço no campo de ataque, até assustou, né, mas o Rossi pouco trabalhou. Foi uma atuação convincente para dar moral na Libertadores. Então, o time do Flamengo, temos aí, lógico, né, o Gerson jogou bem também nessa partida, o Léo Ortiz também, se colocando aí como xerife da equipe do Flamengo na defesa, e o Luiz Araújo, que demonstrou aí o destaque da partida e com certeza conseguindo ter mais, tendo esse destaque aí na partida contra a LDU do Equador. Com certeza a equipe do Flamengo buscando esse resultado, lógico, buscou esse resultado importante, que está na segunda colocação com 8 pontos ganhos, 2 gols de saldo, e a Liga de Quito, a LDU, na terceira colocação, melhor dizendo, com 8 pontos, 1 gol de saldo. Então o Flamengo vai encarar contra a equipe do Tátira, dia 28, às 9h30. E também no mesmo dia temos aí esse jogo entre LDU e o time do Central Córdoba, lá em Quito, do Equador, né? No olho do peixe ou do gato, né? Fazendo dever de casa e vendo no outro jogo para tentar conseguir essa classificação. E agora, desde domingo às 18h30, o Flamengo vai encarar contra o Botafogo no clássico da rivalidade no Maracanã, que vai ser de arrepiar, inclusive, no estádio do Maracanã. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o Conversa de Torcedor Notícias. Não esqueça, terça e quintas-feiras no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, 18 horas. Conversa de Torcedor, terça, quinta e 6 da tarde com você, com vocês, melhor dizendo aí. E às 11 da manhã temos o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, para você conferir, melhor dizendo, tudo sobre o futebol carioca, do esporte em geral e também as informações sobre a seleção brasileira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera.